Olá, aqui é Hermelino Espíndola e esse é o Papo com Lojista, o nosso bate-papo semanal aqui, onde a gente fala sobre gestão de lojas e especialmente hoje nós vamos falar um pouco, eu quero fazer uma análise desse momento que nós estamos, não é? Uma análise desse cenário. Realmente a gente tem visto aí muitas notícias, muitas lojas reabriram, alguns shoppings, enfim. E o que a gente vê na mídia, especialmente, conversando com lojistas, o feedback que a gente tem é de que realmente houve uma queda assim, muito expressiva nas vendas. E isso preocupa todo mundo, né? É evidente é que todo mundo preocupado com esse cenário, com essa situação, os compromissos estão aí, as contas se avolumando, enfim. Fica sempre gera um sentimento de insegurança, de instabilidade, de receio, de não se conseguir vislumbrar exatamente que cenário que a gente está enfrentando, como vai ser o nosso futuro, quanto tempo isso ainda leva e tal. Realmente é uma situação crítica, a gente sabe disso, né? Agora, o importante, eu acho que esse é o principal papel do gestor, é saber interpretar adequadamente a situação, verificar o que é possível, o que está sob seu controle, o que é possível agir, intervir, para que consiga conduzir de maneira adequada, suportar esse momento de muita pressão, de resultados baixos. A gente tem um impacto também nas equipes, a gente sabe que as equipes tendem a se desmotivar, a se sentirem inseguras, o que é absolutamente natural, a gente sabe disso. Eu me lembro de uma frase que eu acho que simboliza bem esse momento, que mar calmo não faz fama de marinheiro. Então a gente precisa lembrar disso, que com a situação tranquila, com o vento favorável, com o mar calmo, qualquer um consegue tocar o barco. O grande problema é exatamente quando o vento está contra, a maré quer tombar, as ondas querem virar o barco e tal, e a situação fica difícil. Aí esse momento de cautela, de perícia para conduzir a situação. Mas a pergunta que fica é o seguinte: nesse momento a gente precisa ser absolutamente racional, lógico e procurar interpretar adequadamente o cenário. Então a primeiríssima pergunta que eu sempre faço é: quando a gente olha para o varejo, quando você olha para uma loja, o primeiro fundamento relacionado à razão da existência dessa loja é venda. A gente sabe disso e esse é o problema. Então, ok, para que eu tenha venda, eu preciso de cliente. Então, esse é o primeiro problema que eu preciso resolver. Se eu consigo, nesse momento de pandemia, na minha cidade, estar autorizado a funcionar, mesmo que ainda com horário restrito, como é que eu faço para colocar cliente na minha loja? Então, esse é o primeiro desafio. Vai depender de cada cenário, de cada situação, de cada circunstância para que você consiga agir. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma loja de rua. Eu tenho um movimento na frente, de pessoas na frente da minha loja que transitam, estou numa rua comercial, etc. e tal. Então, eu preciso mais do que nunca trabalhar a sinalização de porta de loja, eu preciso ter uma vitrine absurdamente atraente, me preocupar com iluminação. Por que eu trago isso? Porque muitas vezes isso é negligenciado. Quantas lojas já aconteceu comigo de sair para procurar uma loja, passar na frente, voltar e não encontrar a loja, não ver. A loja está apagada, está escura, às vezes na intenção de economizar energia elétrica, não se ilumina adequadamente, não se tem uma iluminação adequada de vitrine, ou a vitrine é negligenciada, como se fosse só colocar alguma coisa ali e pronto, sem nenhum critério, sem nenhuma técnica, especialmente sem nenhuma sinalização adequada. Ou seja, é preciso olhar com toda a atenção cada detalhe. Então, isso é fundamental. Não é? Aí você pode me dizer assim: não, Hermelino, mas aqui eu não tenho muito movimento na porta da minha loja, ou eu estou dentro de um shopping, dependo do shopping. Então, eu preciso fazer um trabalho de atração. Como que eu vou trazer cliente na minha loja? Esse é o desafio. Quais são os recursos que você tem? Se você tem clientes cadastrados, se você tem um cadastro de clientes, eu preciso, então, olhar para esse cadastro e trabalhar ele. Não é verdade?
quais são os clientes o que eles compram, eu preciso ir lá, exercitar os relatórios, né? Analisar relatórios, tirar essa relação, olhar quais são os clientes, quais os produtos que compraram, quando que tiveram aqui, se você tem alguma linha de crédito na sua loja como crediário, quem é que pagou direitinho, e já faz tempo que não retorna na loja, enfim, eu preciso fazer alguma triagem, alguma seleção e entrar em contato com esse cliente, propor algum diferencial, não é? Alguma bonificação, para que ele venha na minha loja. Eu preciso trazer cliente na minha loja. Existe uma terceira opção ainda, que são as redes sociais. Hoje é possível, essa semana mesmo saiu a notícia do WhatsApp que já é um meio, já é possível até se fazer transferências de pagamento, etc. e tal, através do WhatsApp, mas existem alternativas hoje que você pode tirar foto, mandar para o cliente, ainda que você não tenha um contato pessoal, ainda que você não tenha uma loja virtual, existem esses meios que você pode buscar esses clientes, entrar em contato. Não é? As necessidades permanecem. Essa semana mesmo eu precisei comprar um presente. E eu tinha que comprar, não tem como não comprar. E outras necessidades que surgem, não é? E a gente precisa, não é só alimento e medicamento. Não é? A gente tem outras necessidades que elas vão surgindo, a gente como consumidores. E os nossos clientes também têm as suas necessidades. É claro que está mais difícil. É claro que por conta de redução de renda, redução de salário, o medo é um fenômeno que atinge diretamente o consumo, as pessoas ficam mais receosas, tendem a gastar menos e assim por diante. Então nós precisamos trabalhar no sentido de como que a gente resolve esse problema. Então, um ponto que eu costumo bater sempre é o seguinte: nós precisamos procurar identificar aquilo que está sob o seu controle. Não é? É claro que a gente sabe que se nós estamos aí na iminência de saírem as linhas de crédito, serem liberadas, etc. e tal. Ok, mas até lá eu preciso fazer alguma coisa. Não é? Então, existem coisas que dependem de mim e existem coisas que não estão sob meu controle, que não dependem de mim. Como, por exemplo, as linhas de crédito. Eu até no papo passado ainda dei uma sugestão, pesquise aí, vê, as cooperativas de crédito estão atuando, estão com linhas de crédito, com taxas interessantes, ou seja, mas independentemente disso, você precisa agir. Então, esse é o primeiro pacote de informações. Eu preciso colocar cliente na minha loja. Se eu não tiver cliente, nada faz sentido. Então, esse é o primeiro desafio. Os clientes estão vindo na loja, existe a possibilidade de você ter alguma atração na porta de loja, fazer alguma ação, você pode fazer conjugadas, porta de loja, mais ação, mais cadastro de clientes, mais mídias sociais, divulgar isso de maneira diferenciada, também tomando cuidado. Eu vejo algumas lojas onde não se tem a preocupação de, vou trabalhar Instagram, e simplesmente não se faz um trabalho mais elaborado, mais cuidado. Pesquisa, olha, se você tiver condições de ter alguma assessoria nessa área, se não tem, olha como é que as pessoas estão fazendo, quais são aqueles que chamam a atenção, que têm mais sucesso, e toma como referência para que você consiga fazer uma produção, pelo menos uma foto mais elaborada, mais atraente. A gente sabe que uma peça em cima de um balcão é uma coisa, vestida na pessoa, dentro de um contexto, é outra, passa uma mensagem diferente. O nosso grande objetivo, que quando a gente coloca uma foto, é despertar a atenção, o interesse, o desejo por aquela peça. Então, eu preciso ter isso em mente. E eu vejo ainda muitos que simplesmente colocam as peças em cima de um balcão e tiram uma foto e publica, como se mostrar a peça simplesmente já fosse resolver. Nem sempre é assim. Então, tomando esses cuidados, você vai despertar, tendo em mente que você precisa despertar a atenção, o interesse, o desejo. Então, primeiro pela peça, não é só preço. Se a peça não é atraente, você olha, acha aquilo, não acha legal, acha feio, alguma coisa assim, por mais barato que esteja, a pessoa ela não se sente atraída. Então, eu digo isso porque tem muitos que se preocupam com preço, mas não é só preço. Então, apresentar adequadamente o produto, trabalhar também algum diferencial. Outra coisa e aí entrando já para outras áreas, por exemplo, alguns lançaram loja virtual. A gente sabe que lançar loja virtual é só o começo. Se você contratar hoje é fácil, existem muitas plataformas
já prontas, que você praticamente só vai carregar os seus produtos e começar a operar, mas eu preciso gerar acesso, é o mesmo problema, é a mesma coisa que uma loja física. Eu preciso me preocupar como que as pessoas vão acessar a minha loja. Eu preciso divulgar isso, não basta ter uma loja online, não é, para já resolver o problema. Não, eu preciso trabalhar o tráfego, preciso gerar tráfego para que eu consiga converter em vendas, não é verdade? Selecionar adequadamente os itens que eu vou colocar na exposição, que tipo de atração que eu vou fazer, que tipo de oferta, de promoção que vai atrair a atenção do cliente, vai achar interessante. Isso não é tão simples de fazer. Arrumar uma frente de loja, arrumar uma porta de loja, cuidar da iluminação de uma maneira que fique atraente, que chame a atenção, que o cliente perceba a loja, mandar um WhatsApp, tirar uma foto, da mesma maneira que eu digo publicar no Instagram, é a foto do WhatsApp, para mandar para o cliente, convidar, fazer um contato, não é? Alguns até fazer realmente um contato telefônico, ligar para o cliente, bater um papo, não é? Apresentar os diferenciais que a loja está fazendo e tal, isso vai gerar algum tipo de retorno. Então, é agir. Não é? Se reclamar, resolvesse, a gente sentava e ficava reclamando, pronto. Os problemas desapareceriam. E não é assim que a coisa funciona, nós precisamos agir. Então, a primeira prioridade 00 que eu preciso atacar eu preciso ter clientes. Se eu não conseguir falar com clientes, eu não consigo fazer nada, eu não tenho nenhum tipo de proposta que eu consigo fazer se eu não tiver o cliente. Então, essa é a minha prioridade 00. Concorda comigo? Em segundo lugar, é importantíssimo ter os diferenciais. E eu insisto sempre no seguinte, muitos lojistas se preocupam só com preço. Não é? E muitas vezes não é o preço, até porque esse momento está complicado para todo mundo. Então, você ter um plano de pagamento adequado que permita ao cliente adquirir o produto e ter condições de pagar é também um diferencial, por mais que você tenha problema no seu caixa. A gente sabe disso. Né? Como eu ouço isso de lojista, mas Hermelino, eu tenho um problema, porque se eu vender isso aqui parcelado, mesmo que seja no cartão de crédito, em 5, 6, 8 vezes, como que eu vou fazer? Eu coloco minha mercadoria para a rua, mas eu tenho que pagar o vendedor, a comissão, eu preciso pagar o aluguel, eu tenho que pagar meu contador, eu tenho que pagar imposto, tem muita coisa para pagar. Como que eu faço? É importante saber como dar equilíbrio para o fluxo de caixa trabalhando com plano de pagamento. Não é? E isso é gestão, isso é possível você trabalhar com antecipação de recebíveis, dar equilíbrio no fluxo de caixa, mas para isso você precisa se dedicar, dar a devida atenção. Eu insisto muito no seguinte, ser lojista não é ter loja, não é só abrir uma loja, botar mercadoria lá dentro, botar vendedor e pronto, acabou o problema, não é assim, você sabe que não é assim. Não é? Então, é preciso dar importância para todos os fundamentos da administração, mais do que nunca. Agora, a coisa refinou, não é? Você tem que ir no detalhe, é o detalhe que vai fazer a diferença, e é isso que vai permitir que alguns consigam realmente ainda tirar resultados, ainda prosperarem, por mais que enfrentem dificuldades. Não é? E isso está sob seu controle. Então, como você distribuir adequadamente as promoções, os seus planos de pagamento, o acompanhamento junto da equipe, não adianta reunir a equipe e dizer, gente, eu vejo os dois extremos. Ou você vê vamos lá, a gente vai conseguir e tal, mas se não disser como, o que tem que fazer, por onde começar, que tipo de recurso que vai utilizar, qual é a abordagem que vai se fazer com os clientes, qual é a técnica de fechamento, quais são os itens que a gente pode dar prioridade para oferecer, não importa o que o cliente entrou procurando na loja, é fundamental. Vou dar uma dica para você, que funciona muito, eu já vi, independentemente de crise ou não, às vezes você chega numa loja e diz, Hermelino, eu estou com uma linha de produtos aqui que não girou, que não saiu. Eu digo, por que você não destaca? Por que você não põe perto do caixa? Porque não importa o que o cliente veio comprar, você sugere, olha, deixa eu te mostrar isso aqui e tal, quando você precisar eu tenho. Quantas vezes eu já vi inverter, né? Produto que era problema dentro da loja, vende tanto depois que se faz uma ação dirigida, que se capacita os vendedores, porque também é um problema. O vendedor, quando não gosta do produto, ele não vende, ou se ele mostra, ele não demonstra com vigor, com interesse, com entusiasmo, e isso influencia o cliente. Se você mostra para o cliente, olha, tem isso aqui, o cliente olha e tal. Agora, quando você mostra com vontade, com entusiasmo, que você destaca, que você apresenta o produto, o jeito que se pega no produto influencia a percepção do cliente em relação àquele produto. Isso
isso tudo faz diferença. E isso não depende de governo, isso não depende de clima, isso depende de capacitação, de acompanhamento, não é? De esse treinamento, que é outro aspecto fundamental. Muitos não valorizam esse treinamento, acham que treinamento é fazer um curso e pronto. Não é. É o eterno exemplo que eu trago do jogador de futebol, do cantor que não faz um show sem antes fazer um ensaio, repassar o som. Não importa quantos anos cante aquela música, ou não importa quão craque seja um jogador, ele está treinando, ele está a semana toda em campo, treinando, exercitando. Então, isso faz a diferença, e isso é o gestor que coordena esse trabalho, que traz isso para a equipe, né? E resultado motiva, perspectiva motiva. Então, isso é fundamental para que se tenha isso como prioridade e não só pedir que se faça, mas ter um planejamento adequado para se fazer isso, transformar isso em realidade. Concorda comigo? E existem outros fundamentos, como os fundamentos da retaguarda, não é? Para se fazer as promoções mais adequadas, sabendo fazer precificação, o cálculo, saber exatamente as margens líquidas que você tem. Não? Enfim, isso tudo está sob controle do gestor. Não é? É por isso que, inclusive, hoje eu estou encerrando a minha... eu estou com uma campanha no meu PAGL, não sei se você já viu, meu Programa Avançado de Gestão de Loja, onde eu trago exatamente isso. E eu sempre digo para o lojista, se você não fizer o meu PAGL, você tem que ter algum programa. Você tem que se capacitar e com ferramentas. Não é? Não adianta só você ter um sistema na sua loja. Se quando você olha, vou fazer um parênteses aqui e colocar para você, não adianta, a equipe também está treinada, eu preciso treinar meus vendedores, você treina, capacita, deixa o pessoal bem afiado na abordagem, na demonstração do produto, técnicas de fechamento, como colocar complementares, não é? Adicionais na venda, etc. e tal, mas você não tem um plano de pagamento adequado porque está pressionando, precisa de dinheiro, precisa de venda à vista e etc. Você vai derrubar ticket médio e isso vai impactar no faturamento. Assim como os outros fundamentos dentro da loja. Enfim, então, como é importante você ter o conjunto completo, todos os aspectos, assim como não adianta ter técnicas de venda e plano de pagamento se a mercadoria está errada. Como você adequar o seu mix de produtos dentro da loja de maneira a dar equilíbrio e conseguir fazer com que a equipe produza e entregue os resultados de excelência, que resolve o problema de todo mundo. Não é? A partir do momento que um vendedor bate meta, que ele consegue fechar a venda, ele se motiva. Nada é mais motivador para um profissional do que resultados de excelência, do que receber elogios, do que ganhar melhor, não é verdade? E é isso que a loja precisa, é isso que a gente precisa criar. Não é? E isso está sob a responsabilidade do gestor. É por isso que eu lembro você, ou você faz o meu PAGL e entende todos esses fundamentos, quais são os aspectos que eu vou trabalhar na venda, o que eu posso fazer na venda? O que eu posso fazer no meu financeiro, nos meus controles, na categorização dos meus produtos, na distribuição do meu mix e no controle de cobertura, giro e outros fundamentos, de maneira que seja simples, que eu não precise fazer um curso de administração, um curso de contabilidade, um curso de não sei mais o que. Não precisa. Não é? Existem fundamentos que, de maneira simples, a gente consegue controlar. Se você não fizer o meu, algum você tem que fazer, tem que dar essa importância. Então, não é, eu vejo muito lojista, eu estou dizendo isso porque essa é uma realidade. E é no país todo, eu ando por esse país todo, isso é do extremo norte ao extremo sul do país, a gente encontra esse tipo de situação. É comum, não é? Eu conversar com lojistas experientes, com 20, 30 anos de mercado, de loja, com 10, 15, 20, 30 lojas, e muitas vezes a gente vai conversar, não se tem a devida atenção para esses aspectos. E nesses momentos de crise, é fundamental que se tenha uma gestão mais técnica, é fundamental que se tenha, não tem opção, porque qual é o plano B? Qual é a alternativa? É como eu digo, ou você encontra uma alternativa numa administração mais refinada, olhando todos, é como se fosse uma balança de vários pratos. Né? Não adianta só pôr peso aqui. Se você pôr peso a mais aqui, ela vai entortar. Eu preciso distribuir. Todos os outros pratos dessa balança precisam estar devidamente cuidados para que você tenha o equilíbrio e a operação consiga fluir. Então, se o meu financeiro está errado, vai impactar nas minhas compras, que impacta nas minhas vendas, que impacta nos meus resultados como um todo. Minhas despesas fixas sobem. Por que elas sobem se são fixas? Porque meu faturamento cai. Se meu faturamento cai, a representatividade das despesas fixas sobe, não é verdade? Então é preciso entender isso de maneira simples
prática e rápida para que você consiga tomar as decisões mais adequadas e gerar os resultados. Então, não tem outra alternativa. É como eu sempre questiono, ok, o que você vai fazer? A situação está assim, antes eu abria a minha porta, colocava mercadoria, minha equipe ali e tal, arrumava a loja bonitinha e tal, e operava. Né? Estava dando os meus resultados, as dificuldades do dia a dia e tal, mas a vida ia, como a lá Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Né? E as coisas iam acontecendo e tal. Hoje, como a situação complicou, apertou, então não basta isso. É fundamental que se tenha uma gestão muito mais técnica. E aí depende realmente do gestor, não é? Da capacitação. Então, eu quero convidar você a conhecer o meu PAGL. Entra lá e dá uma olhada. É como eu digo, não precisa ser o meu, né? Mas alguma coisa você tem que fazer. E o meu está à disposição. Eu estou com promoção, em 12 vezes você pode fazer, então não justifica. Não é? Eu às vezes olho para o lojista, não, eu não posso, eu não tenho condições e tal. Aí você olha, pagou R$ 5.000 no celular, tira um celular do bolso, R$ 5.000, está com um notebook de R$ 3.000 em cima da mesa e um tênis de R$ 1.000 no pé. Ok, é isso mesmo, tá certo. Né? E o que isso está contando? É percepção de valor, não reconhece o valor. Né? De fazer um conjunto de pequenos cursos que vão montar um programa da venda, da gestão de compras, categorização de produtos, fluxo de caixa, DRE, ponto de equilíbrio, plano de contas gerencial de tal maneira que você consiga trabalhar de maneira equilibrada, produzir adequadamente metas, né? Fazer uma análise de cenário. Quantas vezes eu vejo, nossa meta é tanto, e você pergunta onde você tirou esse número? É chute, é desejo. Não se fez um cálculo adequado, não se calculou exatamente a quantidade de vendas, ticket médio, o tráfego, taxa de conversão. Tem fórmulas simples que você olha e ficam bastante razoáveis e tem uma base lógica que você apresenta, quando você apresenta isso para a equipe entende, puxa vida, é mesmo. Um dos grandes objetivos, uma das grandes missões do líder é apresentar para a equipe perspectiva, possibilidade real de execução. Não adianta eu trazer uma meta e dizer você tem que cumprir ou dar um prêmio para cumprir se a pessoa acha que aquilo não é atingível, ela não enxerga de que maneira ela vai conquistar aquele objetivo, de que maneira que ela vai conseguir chegar lá. Se você não apresentar isso de maneira adequada, de maneira objetiva, apresentando que, olha, é possível assim, 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 demonstrando isso, destrinchando isso para a equipe, eles não vão. Não adianta querer... Aliás, me lembra uma história, aconteceu numa fazenda. Eu vou contar essa história para você entender o que eu estou querendo dizer. Tinha numa fazenda, assim, e de manhã tiram leite lá, aquela coisa toda, e aí eles apartam os bezerros, né? Separam os bezerrinhos das vacas para poder tirar o leite. E aí tiraram o leite, soltaram as vacas, aquela coisa toda, e o filho lá do dono da fazenda estava tentando colocar um bezerrinho para dentro do curral, lá, recolher, porque ele tinha saído e tal. E o capataz da fazenda, lá, o gerente, ia passando e tal, e olhou, viu aquela situação, aquele menino abraçado, né, no pescoço do bezerrinho, tentando arrastar, e o bezerrinho ali resistindo, fazendo força contrária e tal. Né? Ou seja, ele parou, ficou olhando aquela luta daquele menino, tentando puxar o bezerrinho para dentro do curral e não conseguia. Aí ele olhou, fez assim, falou, não, peraí, vou te ajudar. Né? E aí ele chegou assim e tinha ainda no fundo de um balde que eles usavam lá para tirar leite, ainda tinha um restinho de leite. Ele foi lá, molhou a mão assim naquele resto de leite e tal, passou assim no focinho do bezerrinho, o bezerrinho começou a lamber a mão dele, assim, ele veio fazendo assim, o bezerrinho veio e entrou. Né? E aí ele mostrou para o menino, tá vendo? Ele não vai entrar porque você quer que ele entre. Ele vai entrar quando ele sentir vontade de entrar. Então, eu não tenho que forçar para que ele entre. Né? Eu tenho que criar as condições para que ele queira entrar. Entendeu o que eu quero dizer? Então, com relação à nossa equipe, é mais ou menos a mesma coisa. Né? Os nossos colaboradores não vão fazer porque você quer que eles façam. Eles até, por uma questão de autoridade, de precisar do emprego, eles não vão dizer não. Né? Mas é muito diferente quando a gente apresenta a possibilidade real de se atingir aquele objetivo e os efetivos ganhos que isso proporciona. E não é só ganho financeiro. Né? O ganho pessoal é poderosíssimo quando um cliente elogia um vendedor
vendedor, uma vendedora, quando ele chega no final do mês, a meta está superada, não só em função do salário, mas da missão cumprida. O sentimento é muito positivo, é muito poderoso, e isso gera engajamento, isso gera comprometimento, isso gera mais resultados, mais vontade de fazer, e isso que a gente chama de motivação. Compreende? Então, esse conjunto, e isso está à disposição do gestor. É o gestor que cria essas condições. Isso é uma responsabilidade, uma tarefa do gestor. Não é? Por isso é tão importante você conhecer todos esses fundamentos. Não é só saber comprar, não é só saber encontrar um bom ponto, não é só saber cuidar da loja adequadamente no sentido físico. É a gestão, a técnica de administração que vai fazer toda a diferença. Concorda comigo? Então, eu convido você, entra na minha página, vou deixar aqui o endereço, entra lá, dá uma olhada. Hoje é o último dia e, para completar, eu fiz um bônus bastante interessante, que também é uma maneira de fazer com que você sinta vontade de vir. Não é? 40% de desconto e 2 cursos complementares ao PAGL, ao Programa Avançado de Gestão de Loja, que contempla isso tudo. E entra na página, assista um vídeo, tem um vídeo lá onde eu explico detalhadamente como é que funciona, dá uma olhada no conteúdo programático, as áreas que a gente trabalha, as ferramentas que eu disponibilizo e junto dele ainda um curso de fluxo de caixa à parte, já é um módulo do programa. Mas além dele, eu complemento com outro curso uma planilha de fluxo de caixa completa, um verdadeiro sistema, né, onde contempla todos os fundamentos ali. E mais um outro módulo à parte, um curso à parte de DRE, um demonstrativo de resultados, não é? Onde realmente e efetivamente vai apontar para você qual é a sua rentabilidade, qual é a lucratividade, qual é a diferença entre rentabilidade e lucratividade, como que você apura isso de maneira simples, de maneira gerencial, do seu dia a dia, você consiga coletar esses dados e ter essa informação que é estratégica, que a maioria dos lojistas não tem. Você pergunta quanto é que está dando de resultado a sua operação, é chute. A maioria estima, não tem isso controlado. E isso faz uma diferença enorme. Muitas vezes você acha que está indo bem e não está. Quando você apura aquilo, a rentabilidade da operação está baixa. Poderia potencializar muito aquilo, está imobilizando capital, poderia se conseguir um retorno muito maior e por falta de elementos, de fundamentos de administração, não se consegue fazer isso. Então, como resolver? Qual é a alternativa para resolver? Esse é o questionamento, essa é a provocação que eu faço. Não é? É você entender e agir, colocar em prática, fazer da maneira correta, usar as ferramentas adequadas. É dessa maneira que você vai pilotar de maneira mais adequada, mais eficiente, mais eficaz. Não é? Eficiência é o jeito de fazer, eficácia é o resultado que você consegue, e você unindo essas duas coisas, você vai conseguir otimizar a sua operação e é isso que vai fazer com que você consiga atravessar, enfrentar essa crise gigantesca que a gente está enfrentando. Não é verdade? Enfim, é esse o recado que eu quero deixar hoje. Entra na minha página, dá uma olhada lá, faz o seu comentário aqui embaixo. Não é? É muito importante hoje porque é uma questão de sobrevivência. E uma coisa que eu sempre destaco, é fundamental a gente lembrar. Quando você prospera, não é só você que prospera. Quantas pessoas dependem da gente? Não é? Então, quando a gente prospera, a gente traz muita gente, todos os colaboradores, a família desses colaboradores que dependem dessa renda. Ou seja, não é? Prosperar não é só uma questão de egoísmo, não é só questão de olhar para o próprio umbigo e achar que é pensar só em mim mesmo. Não é. Quando a gente prospera, a gente compartilha prosperidade, a gente gera prosperidade. A mesma coisa acontece quando a gente fracassa. Quando a gente fracassa, a gente leva muita gente junto, não é? A gente também compartilha o fracasso. Então, como é importante você ter sucesso, como é importante a gente prosperar, a gente crescer, porque a partir disso eu consigo contribuir para um mundo melhor, eu consigo ajudar muita gente dessa maneira, prosperando o meu negócio. Não é? Então, é uma responsabilidade muito grande e é o líder quem faz a diferença. É o gestor, é aquela pessoa que está ali na frente do negócio, que faz as coisas acontecerem, desde que haja da maneira correta, utilize as ferramentas adequadas, saiba coordenar, distribuir as tarefas nas equipes, capacitar o seu pessoal, saiba conduzir o time em busca de resultados de excelência. Não é verdade? Então é isso. Essa é a reflexão que eu quero fazer e reforço o convite. Entra na minha página, falandodeloja.com.br e dá uma olhada nesse pacote que eu estou proporcionando para você, que eu estou oferecendo para você, e hoje é o último dia. Então não deixe para amanhã. Entre agora,
Terminando o vídeo, entra lá, dá uma olhada, né, e faça a sua inscrição. Eu parcelo isso em até 12 vezes, é um pagamento realmente perfeitamente possível de se fazer, então não é o que justifica não fazer. É determinação, é olhar custo-benefício, os resultados que você precisa atingir e especialmente tempo. A gente não tem muito tempo para agir. Não é? Se demorar demais, talvez seja tarde. Não é verdade? Então é isso. Eu te vejo por aí, um grande abraço.